A violência contra os jornalistas, ela se manifesta de diferentes formas. Virou moda bater em jornalista. O crime contra jornalistas, tradicionalmente, ele é um crime praticado por pessoas poderosas. Matar um jornalista é muito mais proveitoso, né? Porque ele é um multiplicador de ideias. Quando você fala algo que alguém não quer que seja dito, ou quando você denuncia algo, querendo ou não, você incomoda e isso acaba gerando represálias. Meu pai, ele tinha um jornalismo que acho que hoje você não vai encontrar por aí. Ele tinha uma certa missão, eu acho, um objetivo, e acho que ele atingiu esse objetivo, de abrir feridas, né? De mostrar que nem tudo é perfeitinho. A day without news may seem unthinkable in this connected and globalized world. Yet every day, the voices of the news are being silenced. The numbers are staggering. Every week, a journalist is killed simply for doing his or her job. 9 out of 10 cases go unpunished. In the last 10 years, more than 600 journalists have been murdered. Many more suffer from intimidation, harassment, and death threats. Evidente que não era possível ninguém se suicidar dentro do ECOD, não existia cinto, nada aquilo foi uma farsa, já se sabia. Eu me lembro que no meu primeiro ano de trabalho, numa redação de várias revistas, eu era office boy, aos 15 anos, um dia eu cheguei para trabalhar e não tinha ninguém na redação. Eu achei estranho, perguntei à secretária, falei, cadê todo mundo? Aí ela falou bem baixinho, o pessoal foi numa missa. Eu falei, missa? Durante a semana, não lembro que dia da semana era, mas ela falou, parece que mataram um jornalista. Né? Muitos jornalistas, mas nenhum com o destaque naquele momento que o Vlado tinha por estar de novo comandando o jornalismo da TV, justamente ligado ao governo. E agora, mais recentemente comprovado, inclusive o próprio fotógrafo jovem, que era estudante da Academia de Polícia, que fez a foto recentemente, deu uma entrevista, a Folha de São Paulo publicou, primeira página, dando conta que era uma fraude. Então, portanto, nada mais justo do que haver a mudança do que estava escrito no atestado. Não é um problema de vingança, é um problema de justiça. A violência contra os jornalistas, ela se manifesta de diferentes formas, né? Quando a gente pensa e quando a gente vê os casos dos jornalistas que estão envolvidos com reportagens investigativas, eles estão tocando o dedo em muitas feridas, cutucando algumas onças aí com varas que a gente quer que sejam suficientemente longas para nos proteger, mas muitas vezes se mostram curtas demais. Mas às vezes em coisas que você não imagina, você ameaça interesses. A polícia até agora não tem nenhuma informação confirmada sobre o que aconteceu com o jornalista. Conhecida como Pedra do Sal. Está desaparecido há 48 horas o repórter Tim Lopes. Foi um tiro ali, ele não foi encontrado morto com 3 tiros na cabeça. Foi uma morte muito simbólica. Além de você ter sido queimado vivo, além de ter sido esquartejamento. Quantas pessoas morriam assim antes dele, ninguém sabia. Tinha um funk do Rio, se você procurar na internet, você vai ver. Fogo no X9, da cabeça aos pés, pega o álcool esquerdo, taca fogo no mané, ele bate a palma. Felizmente a gente tem tido algumas condenações nos últimos anos, né? No caso do Tim Lopes, por exemplo, todos foram condenados e presos. Quem não tinha sido pego antes, foi pego com a morte dele. Porque ninguém foi obrigado, todo mundo queria ver a Copa do Mundo, entre um intervalo e outro você tinha o Tim Lopes ali igual abaixo. Ele morreu, como se diz, esculachado, como se diz, né? Ele foi violentado. Foi uma coisa muito forte ali. Ele fazia do laboratório o palco. Então como é que ele ia conseguir passar aquela mensagem para o telespectador ou para o leitor, né, que ia jornal impresso? Eu vou vivenciar isso. Atrás dessa câmera de mentira tem uma câmera de verdade. Eu venho da periferia de São Paulo e eu sei que a realidade da periferia de São Paulo é bem diferente das pessoas que normalmente estão empregadas nos veículos de comunicação. Encarei lá no começo como uma espécie de missão mesmo a ser cumprida, mostrar o lado que eu sentia que não estava sendo mostrado como eu achava que tinha que ser. O ponto que deflagra
as ameaças ao jornalista, ao repórter André Caramante, o momento que isso ganha um volume maior, é quando ele publica uma notícia na Folha de São Paulo mostrando o coronel reformado da Polícia Militar, Paulo Telhada. Então, aquele episódio não foi o primeiro, mas eu fiz uma reportagem, um texto, em 12 de julho de 2012, em que eu falava que o comandante da rota ia virar político e que ele estava usando o Facebook para poder promover a violência. Era um texto curto, acho que tinha 140 palavras, 4 parágrafos, uma coisa curtinha. Um texto que passou pela avaliação da direção da Folha de São Paulo. Antes de escrever o texto, eu chamei a minha editora à época, falei, olha, eu tenho esse material aqui, mostrei o Facebook do cidadão aí. Disse para ela que era uma coisa que a gente tinha que noticiar, ela consultou a Secretaria de Redação do jornal, que autorizou a publicação da matéria. A partir disso, eu comecei a sofrer uma série de ameaças pela internet. Durante muito tempo, comentários, qualquer tipo de matéria que eu fizesse na Folha, e como o material que a gente publica no impresso muitas vezes é replicado no online, eu sofria lá diversos ataques no online também. Ele manifestou seu desagrado e aí apoiadores do coronel, simpatizantes, fãs, como a gente quiser qualificar, tomaram as dores em nome dele e começaram a ameaçar o jornalista. Um dos ataques que eu tive que recorrer à direção do jornal para que fosse retirado da página da Folha era dizendo que iam entrar na minha casa e estuprar minha filha. Bom, o sindicato defende a federalização de crimes contra jornalistas. Por quê? Porque, com muita frequência, a origem dos crimes contra jornalistas são órgãos de poder de Estado. Então, são a polícia, são governo do Estado ou prefeituras. Então, são órgãos que estão ligados, de alguma forma, às instituições que o Estado brasileiro tem para investigar e punir os crimes. Então, se uma boa parte dos crimes contra jornalistas tem a origem nas próprias pessoas responsáveis por investigar e punir, isso daí na nossa opinião, um dos fatores que emperra a apuração e punição dos crimes e que facilita a violência. Desse ponto de vista, é o interesse de federalizar os crimes contra jornalistas, especificamente. Por quê? Porque daí você tira da esfera local, você passa para uma investigação policial mais isenta, mais livre de pressões. Então, na nossa opinião, seria uma maneira de facilitar e de dar mais qualidade, mais efetividade à investigação e à punição de criminosos que praticam violência contra jornalistas. Eu fiquei com esse tipo de pressão até o meio de agosto, o fim de agosto, quando ligaram no jornal e falaram que iam fazer determinada coisa com a minha família. Aí eu conversei com a direção da Folha, com o dono da Folha e seus 3 secretários de redação, que são as pessoas que mandam lá. E a decisão tomada em conjunto foi para que eu ficasse um período à distância. Eu não trabalhasse na redação, mas que continuasse trabalhando. Aí eu fui embora para os Estados Unidos e de lá fiquei trabalhando, cobrindo essa onda de violência que São Paulo enfrentou no segundo semestre de 2012, cobrindo à distância, porque eu tinha contato com várias pessoas que estavam atuando no dia a dia aqui, então mesmo lá de longe consegui publicar 66 reportagens nesse período. Um grande fator estimulador da violência contra os jornalistas é quando os agressores pensam, quanto maior é a repercussão que eles imaginam que vão dar, menos encorajados eles ficam de exercer a violência contra os jornalistas. A gente sofre diversos tipos de censura.
Você sofre ameaças aí das pessoas que você denuncia, e aí é inerente, pode ser no jornalismo investigativo da polícia, de cidades, e no esporte acontece também. Agora, de chegar nesse nível, segue um padrão, são jornalistas mais do interior do país, fora dos grandes eixos de comunicação, de grandes conglomerados de comunicação. Acontece muito com blogueiros, bastante mesmo. Então, são aquelas regiões que acham, as pessoas que detêm o poder lá acham que não vai repercutir tanto, então tem coragem de ir lá e efetivamente cometer o assassinato. E, de certa forma, não estão de todo errados, porque a grande maioria dos casos contra jornalistas não chega no final. A impunidade realmente reina. Eu estava no vestiário do Botafogo, no vestiário do visitante da Vila Belmiro, e escutei alguns barulhos de explosão. O natural de se fazer é você ir checar, ver o que estava acontecendo. E aí me parecia que estava tendo um confronto entre as torcidas de Botafogo e de Santos. Nisso eu vi que havia uma movimentação policial, então a polícia estava se postando para ir para o meu lado esquerdo naquele momento. Enfim, eu fiquei aguardando para ver o que aconteceria. A polícia então foi até o local, eu fui atrás da polícia, ouvia barulho de explosão, de bomba, era na quadra da torcida do Santos, e uma das torcidas organizadas, a Sangue Jovem. E, enfim, quando eu me aproximei para tentar registrar, fazer foto, vídeo e entender o que estava acontecendo, porque até aquele momento a gente nem tinha informação direito do que estava acontecendo, aí sim acabei sendo abordado por alguns policiais, apanhei. Uma das coisas que mais... É claro que a agressão física machuca, chateia, enfim, mas o que mais acabou me magoando naquele momento foi o fato de ter todo o meu material confiscado. E na verdade eu não tinha nada que incriminasse ninguém ali naquele momento. Eu acho que era mais um medo de quem estava envolvido na situação do que eu poderia ter registrado. Porque meu celular foi confiscado, todas as fotos, vídeos que eu tinha foram apagados. Inclusive, eles olharam tudo, até coisas minhas, pessoais, que não tinha porque eles olharam. Se a polícia é vigiada e ela precisa atuar dentro da lei, ela fica inoperante, ela não consegue atuar. Querendo ou não, você muitas vezes está em contato direto, e aí seja com um clube, seja com uma organização, seja com um governo, e você acaba sofrendo represálias, limitações, se você não agrada, né? Então, eu não agrado, dou matérias que não agradam ao clube, o clube passa a me restringir. Isso acontece claramente. Você escreve algo que não agradou o clube, no dia seguinte você pede uma entrevista com um jogador, o clube não te libera. Em 5 de 2012 eu estava em Goiânia e estava esperando meu pai chegar lá em casa. Ele tinha um programa na Rádio Bandeirantes lá, que chama um programa de esportes. Era do meio-dia às 2 da tarde, então quando ele saía do estúdio, geralmente ele não enrolava muito lá no estúdio, ele saía e já ia direto para casa. Chegava entre máximo 2h15 e ele estava lá. Nesse dia eu tinha atrasado um pouco, mas você não se preocupa com pequenos atrasos. Então era 2h22, eu lembro até do horário exato, tocou o telefone, era minha madrasta que estava ligando, ela raramente me ligava no celular. Atendia, estava em prantos. Falei, nem vem para a porta da rádio que seu pai tomou um tiro. Desligou o telefone, a ligação caiu. Liguei para o administrador da rádio, falei, Pedro, o que está acontecendo aí? Essa história que meu pai tomou um tiro e tudo. Ele, não, onde você está? Estou em casa. Vou enviar um carro da rádio aí, porque seu pai tomou uns tiros aqui, já colocou no plural. Eu fiquei preocupado. O carro chegou, entrei no banco passageiro, estava vazio, a administradora financeira da rádio estava atrás, já colocou a mão no meu ombro, assim, meio com um sinal de condolência. A partir daí eu já fui esperando o pior. No caminho, que não era muito longo, as pessoas me ligavam, ninguém falava nada de muito concreto, muito objetivo, só diziam, perguntavam o que tinha acontecido e tudo. E aí, quando foi chegando perto da rua da rádio, o carro não pôde entrar na rua, porque ela já estava tomada de gente. E eu desci, continuei, fiz o resto do trajeto a pé.
eu pude ver uma cena que ficou muito conhecida, foi muito veiculada lá no estado, que era que o assassinato foi na porta da rádio. Ele saiu do programa que ele estava fazendo, entrou no carro e o motoqueiro emparelhou do lado esquerdo e efetuou 6 disparos e fugiu pela contramão. Matar um jornalista é muito mais proveitoso, né? Porque ele é um multiplicador de ideias. O Brasil, diferentemente do que muita gente às vezes diz, eu acho que o Brasil é um país muito violento. Existe um nível de violência muito alto aqui, uma intolerância social. Fui até o batalhão de Santos, prestei depoimento, expliquei tudo o que aconteceu. Por procedimento tive que ver fotos dos policiais, reconheci, mas em momento nenhum quis identificá-los, que chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu identificava os agressores, ou eu deixava o caso e acabei optando pela minha segurança, por não arriscar colocar a minha vida e a de outras pessoas em risco e acabei deixando o caso, digamos, esfriar, morrer. A principal coisa que precisa acontecer para a diminuição da violência é a denúncia, é a visibilidade. Em 2013 eu estava freelando, era freelance. Nesse dia as pessoas estavam caminhando em direção ao Palácio Bandeirantes, eu acredito. Eram os professores, o pessoal da USP, tinha um pessoal Black Bloc também. E a polícia, para encerrar a manifestação, iniciou o confronto. Isso foi na Marginal, perto da Tokstok, quase depois da ponte da Eusébio Matoso. E aí aquele caos de pessoal jogando, atirando bala de borracha, atirando bomba de gás lacrimogênea, aquela situação toda, os manifestantes reagindo com pedras. E aí um grupo de jornalistas se concentrou num posto de gasolina que tem ali. E a polícia veio e começou a agredir manifestantes, mas tinha mais jornalistas e pessoal do GAP, do grupo de apoio aos protestos e tudo mais. E nessa confusão toda, eu vi um menino do GAP sendo agredido de forma bastante agressiva. E fui em direção ao policial que estava batendo nele e comecei a fotografar. E o policial veio para mim e falou assim, ó, não filma. Eu falei, bom, olha, eu vou filmar, eu estou trabalhando. Eu carregava a minha carteira da FENAGE, eu tinha escaneado ela, feito ela grandona e botei como se fosse uma credencial para mostrar que eu sou jornalista e tudo mais. E mostrei para ele, olha, eu estou trabalhando. Aí ele automaticamente falou para mim, eu também. E levantou o cacetete e começou a me bater. Eu tentei me defender, mas rapidamente os outros policiais que estavam ali vieram em cima de mim e começaram a me agredir. Acho que nas fotos são uns 13, 14, não sei. Eu cheguei para cobrir o protesto daquela quinta-feira de ônibus. Então, quando eu desci do ônibus ali no Vale do Anhangabaú, eu vi 2 caras sendo detidos, 2 manifestantes que estavam dentro de um camburão com a porta de trás aberta, né, sentados. Aí eu filmo eles e converso com o policial, pergunto algumas coisas para eles, eles chegam a responder que eles não sabiam por que eles estavam sendo levados e que eles não tinham nada com eles e não tinham motivo para eles estarem sendo levados. Logo em seguida, eu pergunto para o policial para onde eles estavam sendo levados e ele falou que estava sendo levado para uma base móvel que estava montada na Praça do Patriarca, logo na frente. Quando eu estou seguindo para a Praça do Patriarca, alguns policiais me abordam. Quando eu estou filmando outras pessoas sendo revistadas, alguns policiais me abordam. Quando eles vão me revistar, eles encontram o frasco de vinagre que eu estava usando para se proteger do gás lacrimogêneo. E bom, nisso eles me levam detido. Aqueles primeiros que me param, eles não sabem exatamente o que fazer, porque eu me identifico como jornalista. Eles falam, não, vamos só conversar com a chefia. Então claramente eles tinham uma ordem cruzada, assim, de prender quem tivesse com esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo também pensar, puta, o cara é jornalista, eu não sei o que eu faço. Então eles levam para o comandante estava visivelmente alterado, chamava o Coronel Toledo, e ele pega e me jogam na parede. Nesse meio tempo eu consigo ligar para uma amiga minha que eu tinha combinado de encontrar lá, que também é jornalista, falando, estou sendo levado para a Praça do Patriarca, eu acho que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, mas
chega aí. Aí ela chega e vê isso, daí nisso ela me vê detida, eu também consigo, olhando para trás, ver outros colegas que eu conhecia. Nesse processo, começo a tentar descobrir por que eu fui detido, ali tinha mais de 200 pessoas detidas, diversos colegas que eu conhecia, e começo a noticiar que eu fui preso por essa questão do vinagre, que deve ser umas 3 horas até eu ser solto do DP. Tá com vinagre, capitão. Sou jornalista, eu trouxe vinagre porque nas outras manifestações eu passei mal. Deu sim, aqui ó. Capitão Toledo, Não, peraí. Capitão Toledo, Capitão Toledo. Tá tudo bem, amigo, tô filmando só que... Capitão Toledo, ó, Capitão Toledo. Tudo bem, amigo, ó, aqui tá meu cartão, só pra você ter certeza que eu sou jornalista, não tem problema. E aqui tá minha identidade. Tem seu celular ainda. Aqui dentro eu tô carregando vinagre porque das outras vezes eu tive problema durante a manifestação. Deu meus olhos enquanto eu tava no exercício do meu trabalho. Tá gravando aí, mano? Tô. Sou jornalista, amigo. Vinagre. Pode ficar ali com a mão pra trás. Como é que é? Pega, tô sendo fica preso ali, aí? e fica com a mão pra trás. Coloca a mão pra trás aí. Mão pra trás. Mão pra trás, pega só. Quando eu cheguei em casa, que me dei, falei, jogo jogado, faz parte, tô ali. Mas aí meio que me dei conta, falei, não é jogo jogado, eu não posso ser agredido. Eu não sou manifestante, não me comporto como manifestante, né? Me comporto como jornalista em qualquer situação. Eu decidi não seguir em frente porque eu acho que identificar uma pessoa é só ampliar o discurso da polícia de que aquele é um elemento que é uma exceção dentro da corporação ou dentro da lógica da polícia, quando na verdade a lógica das polícias e a lógica das forças de segurança no Brasil é exatamente atuar fora da lei. Foram cerca de 200 detidos naquele dia e todos por motivos semelhantes, ou seja, sem motivos. Mas acho que as investigações fora da esfera estadual poderiam correr de maneira mais isenta. Eu, por exemplo, no que eu passei em 2012, eu não tenho resultado nenhum do que foi apurado pela Corregedoria da PM, porque aquilo é uma caixa preta em que eles acham que são os donos daquilo tudo. Então a maior preocupação da Corregedoria, da PM principalmente, é esconder o que eles apuram e não trazer à tona, né? Mesmo sendo um órgão público. Eu não sei o que deu as investigações até hoje. Estou só esperando para ver até onde eles vão, sem uma resposta. A violência contra o jornalista, ela aflora em duas situações, que muitas vezes acontecem ao mesmo tempo, estão juntas, né? Uma é uma reação às frustrações que o jornalismo provoca, né? As pessoas não gostam de ver as suas teses ou os seus interesses contrariados, né? E reagem violentamente num lugar onde já existe a violência, a intolerância. Cheguei ao Egito num momento em que havia muita hostilidade contra os jornalistas, né? Havia isso em fevereiro de 2011, no Cairo. Havia homens ligados ao regime, a paisana, que atacavam os jornalistas. A gente está vivendo um momento bem difícil para o país e para os jornalistas. É um desafio realmente, porque tudo que você diz, escreve, fotografa e filma é assimilado de um ponto de vista ideológico. No Brasil hoje praticamente não existem conversas, não existem debates, diálogos. As pessoas não ouvem argumentos, elas assumem posições. Tudo isso que a gente está discutindo parece muito preocupante, e é preocupante. Ser jornalista ou ser comunicador no Brasil é perigoso e isso é um problema, porque numa sociedade democrática não deveria ser um trabalho de risco. Então isso mostra
todos os problemas e as dificuldades que a sociedade brasileira enfrenta no seu processo de redemocratização que ainda está incompleto. A gente tem que tomar cuidado para não se tornar um México, né? Em que faculdades de jornalismo já estão sendo fechadas porque já não tem mais quem procure a faculdade para ser jornalista, porque lá esse apodrecimento do Estado corrompido pelos narcotraficantes está fazendo com que a profissão de jornalista seja extremamente perigosa. Então, a forma de proteger os jornalistas, a forma de proteger o jornalismo, ela é a mesma forma de proteger a sociedade. E quando eu falo a sociedade, eu estou falando do cidadão, porque para que o cidadão possa exercer plenamente os seus direitos, ele precisa estar bem informado. Então, quando se procura calar o jornalista, você está querendo, na verdade, limitar o direito deste cidadão a participar do processo político. Como sindicato, a gente tem, sobretudo desde 2013, uma atuação focada em tentar, vamos dizer, abordar nas relações de trabalho cláusulas que defendam os jornalistas, que aumente a segurança do trabalho jornalístico. A gente não tem pretensão de ser xerife, nem juiz, nem nada disso. Nosso papel, a gente acredita que é de vigilância e de dar a notícia. O nosso papel fundamental é o de vigiar e o de alertar. O problema ele deve ser resolvido pelo poder público, pelo Estado, com políticas públicas que superem a situação de risco e que evitem que as violações aconteçam. E, caso elas aconteçam, que investiguem e punam os responsáveis. Então, a única maneira de superar essa situação de risco é com esse tipo de política de Estado. Agora, nesse meio tempo, a gente acha que é importante que os jornalistas continuem fazendo o seu trabalho de maneira mais segura. Por quê? Uma violação à liberdade de expressão, ela tem um objetivo muito claro, que é silenciar, que é calar alguém e fazer com que a pessoa deixe de fazer críticas, emitir opiniões, fazer denúncias, promover a mobilização de pessoas na luta por seus direitos. Portanto, a gente acredita que para se contrapor a essa intenção de silenciar, é importante que as pessoas tenham condições de se empoderar, que os comunicadores tenham condições de entender os riscos e tomar medidas para que esses riscos diminuam. Eles não vão superar sozinhos, já que a superação se dá por políticas públicas do Estado, mas eles vão pelo menos continuar a fazer a sua atuação e fazer suas críticas e denúncias com menos risco, ainda que o risco sempre exista. Se não existe a reportagem, as pessoas não ficam sabendo do problema, as coisas continuam acontecendo assim. Então, quem está fazendo esse tipo de violência só vai fazer mais, só vai escalar esse tipo de coisa. 30 anos do fim da ditadura, né, oficialmente no Brasil. Agora, isso deveria ou deve desestimular quem pensa em fazer jornalismo?